Esse é o arquivo já modelado. Então, temos aqui algumas opções de vias que foram utilizadas. Deixe-me ocultar essa massa para podermos visualizar melhor o projeto. Então, vejam só. Essas vias, elas foram feitas com guarda-corpo. Lá no template, daqui a pouquinho eu já vou mostrar como que elas foram feitas. Então, aqui no caso é um guarda-corpo, e essa via aqui é uma pista dupla com meio fio. Também foi utilizada, foi vinda do template, essa pista de ciclovia bidirecional, certo? E também, vindas do template, esses pilares paramétricos. Tem outros componentes que também foram utilizados lá, por exemplo, essa faixa de pedestre, ok? Essas outras faixas aqui, elas já estão inclusas na família do guarda-corpo, na família da pista. Inclusive, esse símbolo também, aqui para ciclovia, certo? Então vamos lá para o template. Esse é o template vias públicas. Então, aqui no template nós temos algumas opções de vias, que já vamos ver como elas são feitas, estruturas, que são os pilares paramétricos, estacionamento, temos algumas faixas aqui, de vagas de garagem, temos sinalização, aquela faixa de pedestre que eu mostrei agora há pouco, no caso é essa aqui. Temos meio-fio, algumas opções de gradis, piso tátil e bueiros, certo? Então, vamos agora entender essas vias. Antes, deixe-me posicionar um piso de asfalto. Deixe-me colocar aqui, asfalto. Vou colocar um piso qualquer. Ao posicionarmos um piso, o desenho de um piso, nós podemos fornecer 4 informações para o Revit. Podemos fornecer o valor da largura, o comprimento, podemos fornecer a informação do material, que está aqui, ok? E também a sua espessura. Esse piso aqui de asfalto, no caso, tem 10 centímetros total de espessura, o material asfalto, o material de substrato areia e o acabamento é o asfalto. Então, são essas informações que podemos fornecer para alocarmos pisos. E aqui, como que foi pensado? Nós queríamos fornecer informações das faixas, meio-fio, bueiro, sarjeta. Todas essas informações a mais nós não conseguimos fornecer no piso, na ferramenta piso. Por quê? Porque o piso é limitado. Eu não consigo, aqui, deixa eu pegar meu piso aqui. Aqui nesse piso eu não consigo aplicar um novo material para ele exatamente aqui na mesma posição que o material do asfalto. Eu não consigo dividir o meu piso de asfalto, dividir em faces, no caso, e fornecer mais um material. A única coisa que eu consigo fazer aqui é alterar o material da areia, só que isso não me adiantaria em absolutamente nada, pois a areia é uma camada que fica abaixo do asfalto, certo? E eu também não consigo adicionar outro elemento nas suas outras faces. No caso, nessas duas faces aqui, eu não consigo adicionar um outro elemento. Por isso que o piso não é a ferramenta mais adequada para fazermos as vias. Agora vamos para o nosso material. Então vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, pista única com meio-fio. Essa nomenclatura aqui, ela foi seguida à sinalização rodoviária, certo? Todas elas aqui. Bem, no começo pode até parecer um pouco complexo de entender como foram feitas essas famílias, mas depois vamos pegando o jeito, certo? Então vamos lá. Aqui vamos dar uma olhada na sua estrutura. Vejam só. Esse guarda-corpo, ele foi feito com perfis. Normalmente um guarda-corpo ele é feito através de perfis. E todos esses perfis compõem a estrutura do guarda-corpo. Então, antes de mais nada, deixe-me ir aqui na ferramenta do guarda-corpo. Então, vamos lá. Eu vou selecionar guarda-corpo e aqui eu vou pegar um qualquer. Eu vou pegar um qualquer e fazer também um caminho qualquer. Eu vou fazer uma reta mais ou menos daqui até aqui. Muito bem. Vejam que
a faixa e o meio-fio, eles acompanham todo o caminho. E se eu fizesse uma curva nesse caminho, vamos lá, vamos fazer rapidamente aqui. Se eu fizer uma curva, as faixas e o meio-fio também acompanham o caminho. Muito bem, agora vamos voltar lá nos nossos perfis. Então, vejam, aqui eu tenho no ponto 0, eu tenho o perfil da pista única, que tem 7 metros por 15. 7 metros de largura por 15 de espessura e o material asfalto. Posteriormente a esse perfil, do lado eu tenho uma faixa. Qual que é essa faixa? Faixa 10 por 0.01. Essa faixa é exatamente esta faixa daqui. Exatamente esta. Que no caso temos dos dois lados. Quais informações que temos aqui? Temos a pista única, temos essas duas faixas, temos essas duas faixas brancas laterais e dos dois lados o meio-fio. Então vamos voltar lá e entender como foi feito. Então vamos lá, temos a pista única, temos a faixa branca, no caso, não, perdão, a faixa amarela, aqui é a faixa branca, e como que eu sei que essa aqui é a faixa branca e aquela é a amarela? Por causa do seu deslocamento. Vejam que aqui eu tenho o ponto 0. Depois do ponto 0, 10 centímetros de deslocamento, tanto positivo quanto negativo, eu tenho essa minha faixa amarela, que é 10 centímetros. Esses 10 centímetros é exatamente esses 10 aqui, desse ponto até esse ponto. Eu tenho 10 centímetros dos dois lados. Então, vamos lá. Então, como eu tenho a minha pista tem 7 metros. Então, 3,5 metade de 7, eu tenho esse meu outro perfil aqui, o perfil do meio-fio, 3,5. Por que 3,5? 3,5 eu estou contando desse ponto 0 até o outro lado. Então, esse 3,5 é exatamente daqui até aqui, certo? Desse ponto até esse. Que está posicionado o meio-fio. Por que 3,35? 3,35, esse deslocamento aqui, no caso de 15 centímetros, é exatamente o deslocamento para a faixa branca. Essa faixa branca é essa faixa aqui. No caso desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho 3,35 metros. E as demais também foram realizadas nesse mesmo esquema. Se eu pegar aqui, vou pegar esse exemplo aqui. Então, vejam, aqui temos um outro caso. Vejam só, temos uma pista dupla. Pista dupla, a faixa amarela, faixa branca e o meio-fio. Do outro lado, a mesma coisa. Então, aqui, ao invés de 3,35, 6,85. Por quê? Porque temos uma pista dupla, ou seja, 14 metros de comprimento total, de largura total. Certo? Vejam esse caso aqui. Esse caso aqui eu não tenho meio-fio. E se eu quisesse adicionar um novo perfil de meio-fio apenas de um lado? Eu coloco apenas de um lado aqui na sua estrutura. Aqui eu consigo inserir um novo. Vejam só, eu posso inserir um novo perfil. Eu posso excluir, duplicar e alterar aqui acima ou embaixo. Se eu quisesse colocar um perfil, um meio-fio, eu pego esse 4 aqui e coloco abaixo. E aqui no seu perfil, eu coloco meio-fio. Então, temos aqui um acostamento, 3 metros por 10. Temos o perfil da faixa, 10 por 1. A pista, 7 por 15. A outra faixa branca e o meio-fio. E aqui no caso, sempre lembrando de aplicar um deslocamento. Aqui é menos 3,5. E ok. Aqui mais uma vez está lá o meu meio-fio. O certo seria eu ter duplicado a família. Primeiramente duplicar e depois alterar a sua estrutura. Deixe-me ver aqui esse caso. Esse caso aqui temos uma sarjeta. Se eu não quisesse sarjeta, eu iria duplicar. Aqui eu posso colocar um nome qualquer. E aqui eu retiro a sarjeta apenas excluindo. Eu excluo desse lado e excluo do outro lado. Se eu quisesse manter apenas de um lado, eu escolheria qual lado seria o melhor.
certo? E deixaria apenas de um lado. Vejam que é um perfil diferente do meio-fio, ele tem um rebaixo ali. Muito bem, agora vamos ver como funcionam essas faixas amarelas aqui. Vejam só, posicionamos com perfis a estrutura do nosso guarda-corpo, da nossa via. Agora, com as famílias de balaústre, nós podemos posicionar as faixas. Vejam só, aqui na família de balaústre eu tenho essa opção. Faixa para a pista 2 por 10 por 0.1 amarela. O que isso significa? A minha faixa ela tem 2 metros de comprimento por 10 metros de largura e 0.1 de espessura. Essa aqui, no caso, é a faixa amarela. Temos também outros perfis aqui para a faixa branca. Temos o perfil, temos o símbolo da bicicleta, que está na via de ciclovia. E aqui na distância do anterior, eu sei que a cada 4 metros nós temos uma faixa, ok? E para as outras pistas também é o mesmo procedimento. Agora vamos supor que eu queira alterar a largura dessa rua. Aqui nesses exemplos, vejam que eu estou apenas com ruas com 7 metros de largura. Vamos supor que eu queira uma rua de 10 metros. Então, eu devo duplicar. Sempre que a gente quiser alterar a largura da rua, nós temos que alterar o seu perfil. Duplicar e alterar nas propriedades a distância, o comprimento do perfil, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui em famílias. Perfis. Eu sei que a minha via ela está aqui em perfil retangular. Então vejam, temos as opções 14 metros e 7 metros, pista única e pista dupla. Então eu venho aqui com o botão direito, duplicar, eu vou colocar uma pista de 10 metros. Vou fazer uma pista de 10 metros, ok? Muito bem. E aqui eu venho em propriedades de tipo, vejam só. Como aquela pista era de 7 metros, então temos aqui a opção 3,5 e também 3,5. Aqui no nosso caso, nós vamos colocar 5 metros e 5 metros. Esse 15 é a espessura. E vou dar um OK. Muito bem. Agora eu vou duplicar uma pista, um guarda-corpo. Vamos ver qual opção que temos aqui. Exatamente essa. Editar tipo, duplicar. Eu vou colocar a opção aqui 10 metros. Vou dar um OK. Muito bem. Agora, aqui na sua estrutura, vejam só. Vai mudar aqui essa pista única. Eu vou colocar pista única 10 metros por 15. Muito bem. Agora, como nós estamos trabalhando com uma pista de 10 metros, nós temos 10 metros. Nós temos aqui 5 metros para cada lado. Então, aqui eu tenho menos 5 e aqui eu tenho 5. Como eu tenho 5 para cada lado, então, essa informação aqui fica menos 4,85. 15 centímetros que eu estou dando deslocamento para a faixa. E aqui, 4,85. Muito bem. Exatamente isso. Vou dar um OK. OK mais uma vez. Instalar a minha pista. Agora nós temos 5 metros desse lado e mais 5 metros desse lado aqui. Percebam que as outras têm 7 metros e essa aqui tem o total de 10. Ok? Muito bem. Vejam só, aqui temos a ciclovia. A ciclovia é o mesmo procedimento. O guarda-corpo, aqui nós temos a estrutura. Aqui na estrutura temos a faixa de 10, temos o perfil que é a ciclovia de 3 metros. E temos a faixa do outro lado, essa faixa branca aqui. Exatamente essa. Assim, vejam só, temos aqui algumas opções de cruzamento. Vejam, essas opções aqui não são famílias de guarda-corpo, porque não teria como fazer um cruzamento com um guarda-corpo. Então, elas foram modeladas, só que elas são paramétricas, totalmente paramétricas. Eu consigo editar a sua distância aqui. Temos a pista lateral, temos a principal, temos o raio, espessura, a faixa de espessura, ok? E para esse também. Então, se eu quiser alterar aqui a sua largura para 10 da pista lateral, por exemplo, ele alterou lá. Com famílias paramétricas, também temos aqui a rua de saque, podemos alterar as suas dimensões aqui. Temos aqui a bifurcação. Vejam que na sua estrutura,
temos essas dimensões. Também podemos especificar o raio, espessura, a largura da pista A, pista B, os pilares paramétricos. Esses pilares aqui normalmente são os pilares que são utilizados em viadutos. Temos aqui altura, largura, profundidade, certo? Temos um viaduto. Viaduto também podemos alterar suas dimensões. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do material. O que precisar, vocês podem me procurar, podem contar comigo, certo? Até a próxima, pessoal!